Meus queridos, agora nós vamos estudar o nosso sistema muscular. O sistema muscular ele é formado pelo conjunto de todos os músculos que nós temos no nosso organismo. Eles possuem algumas funções, dentre elas o movimento do corpo, o movimento de substâncias também dentro do nosso corpo, como por exemplo coração, estômago. Nós temos aí a estabilização de posições do corpo, nós temos a regulação de volumes dos nossos órgãos, exemplo, e nós temos a produção do calor. Com relação aos tipos de músculos, vamos ter o estriado esquelético, que vem dar movimento voluntário ligado aos ossos. Nós vamos ter o estriado cardíaco, que vem dar um movimento involuntário ligado ao corpo por meio dos vasos sanguíneos. Nós vamos ter o liso, que é um movimento involuntário, que vem dar revestimento de órgãos, como, por exemplo, os vasos sanguíneos, ali o próprio útero, enfim, tá? E aí, pessoal, nós vamos ter também aí algumas características. Quais são essas características? A primeira é a contratibilidade, que é a capacidade do músculo contrair. Depois nós vamos ter a elasticidade, tá? Que é a capacidade do músculo ter de ter elasticidade. Nós vamos ter a extensibilidade, ok? E nós vamos ter a excitabilidade, que é justamente a capacidade de receber e responder os estímulos, principalmente do nosso sistema neurológico. Com relação à classificação funcional, nós vamos ter a função agonista, que é quando o músculo é o agente principal do movimento, e nós vamos ter antagonista, quando o músculo se opõe ao trabalho agonista. Nós vamos ter a sinergista, que acompanha os movimentos principais, e nós vamos ter os fixadores, que vão auxiliar os movimentos principais com a fixação do grupo muscular, tá? O que mais que a gente pode, basicamente, falar sobre o sistema muscular? As divisões dos músculos esqueléticos. Nós vamos ter o ventre, que é a parte ativa de cor vermelha, que tem a capacidade de se contrair, estender e produzir movimento. Nós vamos ter o tendão, que é a parte branca, responsável pela fixação do músculo nos ossos. Nós vamos ter a íntase, que é a parte do tendão que se insere nos ossos. E nós vamos ter a face muscular, que é o tecido que recobre todo o músculo. E aí, pessoal, com relação ao formato dos músculos, a gente vai ter aí basicamente o tendão, que vai ligar justamente o músculo ao osso, e aí a gente tem justamente algumas outras estruturas aí do músculo. Por exemplo, a gente tem o períssimo, que é justamente toda a parte mais periférica do músculo. Nós vamos ter vários vasos sanguíneos, tá? A gente tem o endomício, que é a parte mais interna desse músculo, ok? E a gente tem as fibras musculares, justamente, que vai dar toda essa questão aí do volume do músculo, tá? E aí a gente tem formas dos músculos. Nós temos, por exemplo, o músculo que ele é circular. Um músculo circular é o que está aqui no redor da nossa órbita, né, que é o músculo orbicular do olho. Nós vamos ter, por exemplo, o músculo do tipo digástrico, que já está justamente aqui na nossa parte do músculo do ióide, tá? A gente tem, por exemplo, músculo em formato triangular, que é aqui o músculo do peitoral maior. A gente vai ter, exemplo, músculo quadrado aqui na parte do reto abdominal. A gente tem músculo paralelo, por exemplo, ao músculo ali quadrado, ao músculo do abdômen. A gente tem músculo, por exemplo, reto, né, que é um músculo com fibras mais longilíneas. Aí a gente tem, por exemplo, nessa classificação, músculo reto femoral, que é um músculo peniforme, tá? Então, assim, nós temos bastante tipo de músculo. Por exemplo, o músculo fusiforme, que é o músculo aqui bíceps braquial, ok? Então, aí a gente tem basicamente algumas descrições desse nosso sistema muscular. Então, assim, tem músculo em todas as partes do corpo. Por exemplo, na parte
daqui do crânio, nós vamos ter o músculo masseter, que é um músculo que está mais aqui, que é responsável pela mastigação. Nós vamos ter, por exemplo, o esternocleidomastoide, que é esse músculo que pega daqui até aqui. Nós vamos ter vários músculos na face, músculo, por exemplo, orbicular, como eu já tinha dito, exemplo peitoral, maior, menor, bíceps, tríceps, quadríceps, por exemplo, os glúteos, médio, máximo e mínimo, e diversos outros músculos que nós vamos encontrar em toda parte do nosso corpo, ok? Então, muito importante aí, porque eles vêm dar aí justamente várias funções para o nosso organismo. E no nosso material, eu deixei para vocês um panorama geral de todos os músculos que nós temos no nosso organismo. E aqui finalizamos a parte do sistema muscular.